tema do nosso painel é Você se torna aquilo que adora, uma teologia bíblica da idolatria, que terá como tema, portanto, a obra, o livro do Dr. Greg Beale sobre uma teologia bíblica da idolatria. E para esse painel, a gente conta com a presença hoje do Dr. Mauro Meister. Ele é diretor e coordenador do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então seja muito bem-vindo. A gente também conta com a presença do professor Franklin Ferreira, que é diretor também de um seminário, o Seminário Martin Bucer, onde eu tenho também a alegria de lecionar. E também esteve conosco ontem na palestra, na segunda plenária. E também o Dr. Greg Beale, que está conosco durante essa semana, durante essa conferência, trazendo as palestras e as plenárias para o nosso congresso. Eu queria começar esse nosso painel com um aporte, contando com o aporte do Dr. Beale, a partir desse livro que ele escreveu. Ontem a gente teve a apresentação dele, e em um determinado momento o Dr. Beale ele teve que se conter e dizer: eu vou parar por aqui, porque, enfim, senão eu vou pregar. Dr. Beale, o senhor não precisa se conter agora, o senhor pode ficar à vontade para falar do livro, mesmo porque essa empolgação que o senhor sentiu para pregar é a mesma empolgação que a gente sente quando lê esse livro. Esse foi uma das experiências mais interessantes de leitura sobre a questão da idolatria. E eu confesso que o capítulo 2, em especial, que vai ser talvez o grande tema aqui, que é a exposição que o senhor fez sobre Isaías 6, eu particularmente, me perdoe ser tão laudatório, considerei espetacular. E eu gostaria muito que esse painel a gente pudesse dedicar um pouco a essa exposição que o senhor fez. Em especial, aquele trecho que o senhor comenta de Isaías 6, versículos 8, 9 e 10. Então, Isaías 6, 8, 9 e 10, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: Aqui estou eu, envia-me. Ele então disse: Vai e dize a este povo: Ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta, nem seja curado. Eu queria começar com uma pergunta que o senhor propõe no texto, no próprio livro, e quem tem o livro é a página 38, quando o senhor diz: o que então vamos fazer com esse texto difícil? Se Deus aparecesse a você e dissesse, quando você pregar seu sermão, ou der um estudo bíblico, ou aula aos seus alunos de teologia, ou falar do evangelho a alguém, quero que ao fazer isso, Deus endureça o coração das pessoas para que elas não sejam salvas, mas arruinadas. Se Deus aparecesse para nós desse jeito, tenho certeza de que íamos procurar conselho e orientação, ou continuaríamos lendo as Escrituras em busca de outra mensagem do Senhor. Isaías, porém, não fez isso. O que acontece? Como é possível essa passagem fazer sentido para nós e ainda assim continuarmos acreditando num Deus bom e santo que cuida do seu rebanho? É assim que Deus cuida do rebanho dele? Como pode um Deus santo e justo endurecer o coração das pessoas para que elas não recebam a cura espiritual, mas pereçam eternamente? Who translated that? Quem é que traduziu essa coisa aí? Oh, that was outstanding. Eu achei muito bom. That's amazing. Impressionante. Wow. Uau. It's a very good literal translation.
Now, so you want me to comment on how I understand that passage? Is that, Então eu entendo que correct? você quer que eu explique como eu entendo essa passagem, é isso? Perfeitamente. Yes. Yeah. Actually, the whole book was inspired by that chapter. That chapter originally was an article. It was an Old Testament exegesis of Isaiah 6, 9 to 13 that appeared in a journal in England called Vetus Testamentum. And so it was it appeared in a scholarly journal that not many people would read, unless you know Hebrew. So, Could you give me a break? oh, sorry about that. I forgot. Na verdade, esse capítulo ou esse trecho de Isaías 6 foi o que deu margem a esse livro. Ele apareceu primeiro em um trabalho de exegese feito por uma revista acadêmica, Vetus Testamentum, lá na Inglaterra, e que, como é um artigo acadêmico, muito poucas pessoas teriam acesso a ele. You sure you translated all that? Well, I interpreted. Like the New Testament authors do That's the right, Old? yeah. That's okay then. Estou usando a tipologia aqui, né? So I began looking at this passage. In fact, I have to tell you that before I wrote the article, this was a sermon. Então eu comecei a olhar essa passagem. Ele diz, antes de que se tornasse um artigo, isso aí era um sermão que eu preguei. And when I found that no one had actually argued this, I thought, well, maybe I should, write an article. E depois que eu descobri que não tinha ninguém que tinha comentado efetivamente sobre esse texto, eu digo, olha, talvez tenha que escrever um artigo a respeito. And still sometimes at conferences on the biblical theology of idolatry, I will give this sermon. E de vez em quando, ainda em conferências, né, que tratam do assunto da idolatria, eles me chamam para pregar esse sermão. What struck me in the beginning O que realmente me atingiu, me acertou quando eu estudava esse texto. was the parallel wording in Psalm 115 and Psalm 135 that are the same. Então, os paralelos que existem em Salmos 115 e 135 It says something like this: diz algo parecido com: The idols of the nations are gold and silver. os ídolos das nações são de prata e ouro. They have eyes but can't see, Têm olhos, mas não enxergam, ears but can't hear, ouvidos que não ouvem, mouths but they cannot breathe. têm boca, mas não respiram. And then it says, those who make them will become like them. E depois diz: aqueles que fazem esses ídolos se tornam iguais a eles, Even those who worship them. mesmo aqueles que os adoram. So Psalm 115 and 135 really is what my whole book is about. Então, Salmo 115 e 135 realmente é o tema do que eu trato aí. Depending on the dating, I think there's a literary relationship between Isaiah and those two Psalms. Então, dependendo aí da visão, creio que existe uma correspondência literária aí. One is likely dependent on the other. Um depende do outro. It's hard to say because of the dating. Nós não sabemos exatamente, né, da data que um foi escrito para saber quem depende de quem. But since I became convinced that they are literarily connected, Mas, dado o fato que eu estou convencido que existe uma conexão literária entre eles, I became convinced that they were conceptually connected. me convenci que eles estão conceitualmente conectados. And especially as I looked at the context of Isaiah throughout the whole book and in the nearby context, E I quando eu became more convinced of the same concept. E quando eu olho o contexto dessa passagem de Isaías, do capítulo e do livro como um todo, fiquei mais convencido dessa ligação com esses salmos. So when Isaiah 6, 9, and 10 says they have eyes but can't see, ears but can't hear, a heart but can't understand, E quando então Isaías 6, 9 e 10 diz que eles têm ouvidos, mas não ouvem, né, um coração que não entende. formerly I had always taken this as that they were becoming spiritually dead. Então eu sempre entendi que isso aí tinha uma implicação de que eles estavam se tornando espiritualmente mortos. That wasn't a wrong idea, Não era uma ideia errônea, but the point was they were becoming as spiritually lifeless as the idols that they were worshiping. mas a ideia central é que eles estão se tornando espiritualmente sem vida, tal como os ídolos que adoram. And indeed, if you read chapters 1 to 5 of Isaiah, E se você então lê os capítulos 1 a 5 de Isaías,
Idolatry is one of the problems. Dos problemas que aparecem lá é a idolatria. Even the end of chapter 1 already anticipates. Mesmo o final do capítulo 1 já antecipa o que vem. It says that Israel will be like, they'll worship the terebinths and the oak trees. Então eles vão adorar, os israelitas vão adorar os terebintos e as árvores. And they will become as spiritually dry as those trees. E vão se tornar espiritualmente áridos ou secos como aquelas árvores. As trees are separated from water. Assim como as árvores, né, quando são separadas da água. And then it says they will both burn. E diz depois que ambos queimarão. See, Israel had these cultic gardens. Então Israel tinha esses jardins culticos ou destinados ao culto aos ídolos. And Isaiah 1 is saying if you commit yourself to these old trees, e então Isaías está dizendo, se vocês se comprometem com essas árvores antigas já, in which they believed the spirit of God dwelt, onde se cria que habitavam os espíritos dos deuses, you will become as lifeless as those trees are when they become dead. E vocês vão se tornar sem vida, se tornar secos, né? Igual essas árvores que secam quando são separadas da água. And so to have eyes and not see, ears and not hear, heart and not understand. Então ter olhos que não enxergam, ouvidos que não ouvem e coração que não compreende, is to become as lifeless as the idols who have eyes but can't see and ears but can't hear. Então é se tornar sem vida como os ídolos, né? Que têm olhos mas não enxergam e assim por diante. And so I don't think God was just I don't think Isaiah 6 and this punishment is a lightning out of the blue. Então não creio que Isaías 6 é como raio que sai do nada. But this is a time after many generations in which Israel, even since the golden calf, had worshipped idols, had not repented, and now a point is coming redemptive historically in Isaiah's ministry. Então isso é uma continuação desde o Êxodo, quando eles adoram o bezerro de ouro, que continua por séculos. E agora nós temos uma intervenção, uma situação específica a que Isaías se refere. That God is going to do perhaps more climactically than he had ever done. Então Deus vai atuar de uma forma mais crucial, mais culminante do que em outros trechos. To punish Israel by means of its own sin. Então vai punir Israel pelos seus próprios pecados. In the Old Testament, that's called a lex talionis punishment. Então, no Antigo Testamento se chama o castigo da lex talionis, a lei do talão. Punished in the same manner as you sin. Você será castigado no mesmo jeito, na proporção que você cometeu. You like idols? Gosta de ídolos? Okay, I'm going to make you love them even more and become just as lifeless as they are. Vou tornar que vocês gostem cada vez mais deles e se tornem tão sem vida quanto eles. And the surprising thing that I found in this passage, E o que é surpreendente que eu encontrei nessa passagem, well, maybe before I hit that point, let me just tell you what I think the main idea of Isaiah 6, 9 to 13 is this. ou antes disso, a ideia central de Isaías 6, de 9 a 13 é: This is my exegetical and homiletical idea. então a minha ideia exegética e homilética. What you revere, you resemble, O que você reverencia, você se torna parecido, either for ruin or restoration. ou para ruína ou para restauração. Israel revered her idols, Israel reverenciava seus ídolos became like them, e se tornou como eles, and they were ruined. e acabaram em ruína. The faithful remnant in Israel O remanescente fiel em Israel, no entanto, revered God reverenciou a Deus and became like him, e se tornou como ele, and were restored and blessed. e foram restaurados e abençoados. Now, what was surprising to me is to look at chapter 6 and verse 13, Então o que me surpreendeu foi ler o capítulo 6, versículo 13, which says, Yet there will be a 10th portion in Israel. diz, haverá décima parte em Israel, Israel will return, Israel retornará, and it will be subject to burning, e será sujeito a queimar, será queimado, like a terebinth or an oak, como o terebinto. whose stump remains when it is felled. Eu não consigo ouvir aqui. Né? Ok, árvores. Né? The holy seed is its stump. A semente sagrada é o toco que ficou. Most scholars, non-evangelical and evangelical, take the statement that the holy seed is its stump as a positive statement. A maior parte dos estudiosos entende que esse
esse toco, que é a semente sagrada, é uma afirmação positiva. It refers to the remnant returning from captivity. Que se refere então ao retorno do remanescente do cativeiro. And they say, well, this is the faithful remnant. Então dizendo, olha, esse é o remanescente fiel. But actually, verse 13 is continuing the idolatry imagery. Mas na verdade, o versículo 13 continua a imagem da idolatria. For example, in verse 13, when it says, Israel will be subject to burning like a terebinth or an oak. Então, quando está falando que Israel será sujeito a queimar como terebinto, that's taken directly out of Isaiah 1:29. Isso é tirado diretamente de Isaías 1:29, which they become like their terebinths and oaks that they worship. Onde diz que eles se tornarão como seus terebintos e os carvalhos que eles adoram. And were burned. E foram queimados. And in fact, when it says a stump remains and the holy seed is its stump, e quando diz então fica essa semente, esse toco, né, que é a semente sagrada ou santa, the word stump in Hebrew is pronounced matsebet. E a palavra toco em hebraico é pronunciado como ele fez. Matsebet. É isso aí. So that word, if you do a word study on it in Hebrew, se fizer estudo da palavra no hebraico, sometimes it can refer to neutral or good things. Às vezes tem um sentido neutro ou até positivo. Most of the uses, however, refer to an idol. Mas a maior parte dos usos dessa palavra se refere a um ídolo. This would be the only place where stump would be a completely positive reference for the nation. Essa seria a única referência possível onde esse toco seria uma referência positiva à nação de Israel. So I think the text is saying the remnant coming back from exile. Então está falando do remanescente que volta do êxodo ou do exílio, desculpa. Will be just as idolatrous as before they went into exile. Então será tão idólatra como antes de ir para o exílio. And so there is a hope for the remnant in the end time later in Isaiah, but this is not it. Então existe esperança pro remanescente que volta do exílio, mas na minha opinião não é com base nesse texto. In fact, Ezra chapter 9 alludes to this passage. Na verdade, Esdras capítulo 9 faz alusão a essa passagem. And there it talks about Israel when they first came back from exile. E ali fala logo que Israel voltou do exílio. And it talks about how they had begun to mingle with the nations. Ali fala como eles começam a ter relacionamento e se misturar com as nações ao redor. And adopted the abominations of the nations. E adotaram as abominações das nações. Of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites. Dos cananeus, dos hetitas e assim por diante. Idolatry. Idolatria. And it says this in that regard. Então diz assim, in Ezra 9:2, Esdras 9:2, the holy seed has intermingled with the peoples of the lands. A semente santa sagrada se misturou com as nações ao redor. And have been unfaithful. E se tornaram infiéis. This is the only place where you get holy and seed anywhere else in the Old Testament outside of Isaiah 6:13. Essa é a única passagem no Antigo Testamento que une os termos, né, semente e sagrado, fora de Isaías capítulo 6. This is the fulfillment of Isaiah 6:13. Esse é o cumprimento de Isaías 6:13. The remnant has come back and they're idolatrous. O remanescente voltou, ou né, o pessoal voltou do exílio e continuam idólatras. Now what's interesting about Isaiah 6:9 through 10? Então, o que é interessante de Isaías 6 which has that language of seeing but not seeing, ears but not hearing. Que tem essa linguagem de ver, mas não ver, ouvir, mas não ouvir. That's quoted at crucial turning points in Matthew, Mark, Luke, John and the book of Acts. Então essa passagem ela aparece em períodos cruciais de todos os evangelhos e além disso em Atos ainda. Jesus is saying the same thing that happened in Isaiah's time is continuing to happen. Jesus diz a mesma coisa que aconteceu no tempo de Isaías continua acontecendo. That is the remnant that have returned from exile back into the land. Ou seja, o remanescente que voltou do exílio para a terra.
approximately 400 years later, is still just as idolatrous spiritually, still spiritually dead. Aproximadamente 400 anos depois, continua sendo tão idólatra quanto, tão espiritualmente morto quanto. So the prophecy about Israel becoming like their idols, as dead as their idols, Então a profecia que Israel se torna tão morto quanto seus ídolos, applied to the time of Isaiah, aplicou ao tempo de Isaías, applied to the time they would return from exile, aplicou-se ao tempo que voltaram do exílio and the time that would continue on up to the time of Jesus. e continuou até o tempo de Jesus. And this is the background. E esse é o pano de fundo. And Jesus is a greater Isaiah. E Jesus é um Isaías maior. And especially this hardening, this blinding is coming to its greatest climax in their rejection of Jesus. Então todo esse endurecimento, esse não enxergar, chega ao clímax durante o ministério de Jesus. But there is a remnant. Mas há um remanescente. Remember in Matthew 13 where Isaiah 6 is quoted. Então lembra de Mateus 13, onde esse trecho de Isaías é citado. It says, "Blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear." Bem-aventurados os olhos de vocês que enxergam e os ouvidos que ouvem. So those who revere Christ and the Lord Aqueles que reverenciam a Cristo e o Senhor become like the Lord, se tornam como o Senhor, reflect His image, refletem sua imagem and are blessed. e são abençoados. Those who revere idols are dead traditions, as in the time of Jesus. Aqueles que reverenciam ídolos são aqueles que reverenciam as tradições mortas, como no tempo de Jesus. Trusting in dead tradition over God is idolatry. Então, eles confiam em tradições mortas ao invés de Jesus como algo morto. They become as dead as their lifeless tradition idols. Então, se tornam tão mortos quanto essas tradições que eles reverenciam que estão mortas. That's true for us. Isso também se aplica a nós. Whatever we commit ourselves to that's not God. Aquilo que nós nos devotamos que não é Deus, Anything that we commit ourselves to that is not God qualquer coisa a que nos devotamos que não seja Deus, is part of this creation é parte da criação and is spiritually dead. e é espiritualmente morto. We become like it. Nós nos tornamos igual a, We become spiritually dead. nos tornamos espiritualmente mortos. Only committing ourselves to the life-giving image of God in Somente Christ se nós nos devotamos a essa imagem que traz vida de Deus, do we resemble that life-giving image nós podemos nos tornar parecidos com essa imagem que traz vida and reflect Christ and God's glory. e refletimos a Cristo para a glória de Deus. As I said the other day, I better stop or I'm going to preach a sermon. Como eu falei ontem, é necessário parar, senão começa a pregar. Como se não fosse, né? Eu acredito que a gente tem, dentro dessa exposição que o Dr. Bill apresentou, e eu queria me referir agora em especial ao professor Meister e ao professor Franklin, uma relação muito forte entre idolatria, a partir dessa exposição que ele fez, e uma espécie de insensibilidade presente no povo de Deus. E isso é interessante, primeiro porque a idolatria, ela nessa exposição toda, e no livro isso fica muito claro, ela não é um problema dos povos pagãos, ela é um problema do povo de Deus. O mandamento que foi feito para o povo de Deus, e uma palavra que foi entregue para o povo de Deus, ou seja, a gente não pode dizer que idolatria não tem nada a ver com o povo de Deus, tem muito a ver com o povo de Deus. No entanto, um aspecto importante que eu acho que ficou muito claro aqui na exposição do professor Bill é essa relação da idolatria com essa espécie de frieza espiritual. Então eu queria que vocês comentassem um pouco, a partir da pesquisa que vocês têm feito e etc., e da apreciação que tem do livro do Dr. Bill, sobre essa relação que ele estabeleceu entre frieza espiritual e idolatria. Tem tudo a ver? Primeiro quero agradecer ao Dr. Bill pela literatura que ele produz e a maneira tão clara com que tem colocado esses assuntos. Agradeço a exegese de Isaías 6, fantástica, não é? Muito boa. E o que eu gostaria de refletir nesse tema um pouquinho, Jonas, sobre o que eu acredito que nós precisamos entender para refletir sobre o tema, é primeiro pensarmos sobre a origem da idolatria, não é? Dr. Bill faz uma coisa muito interessante, ele relaciona todo o capítulo 6 ao contexto de idolatria, um texto no qual a palavra idolatria não apareceu nenhuma vez. A gente tem essa mania de dizer que um tema só está lá se a palavra está lá, né?
Então, lá não aparece a palavra idolatria, mas o tema idolatria está presente. E a minha pergunta é: onde é que o tema idolatria está primeiro presente em toda a Escritura? A primeira citação é em Gênesis, lá no episódio de Raquel, não é? Mas o tema idolatria está presente nos primeiros capítulos de Gênesis. Quem explica isso para nós é o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, quando ele nos aponta de maneira clara que lá, ainda dentro do paraíso, o povo de Deus, aqueles que foram criados por Deus para serem o seu povo e ele o seu Deus, começam com a idolatria, quando recebem uma proposta da serpente, ali a encarnação de Satanás. E o apóstolo Paulo explica que eles trocaram a verdade por a mentira. Esse é o primeiro ponto. A idolatria sempre ela gira em torno daquilo que é falso, daquilo que é mentira, e daquele que o próprio Senhor Jesus disse é o pai da mentira. Então esse é o primeiro ato de idolatria acontece em Gênesis. O povo de Deus, o povo de Israel, é o povo que está sendo, ao longo da história da redenção, na revelação progressiva, orgânica, adaptável, né, nos conceitos de voz, esse povo está sendo refeito à imagem de Deus. Esse povo que está sendo refeito à imagem de Deus, volta e meia, mostra-se descendente da serpente. Ou seja, não são o verdadeiro povo de Deus. Então Deus, há um certo sentido em que Deus não trata como idólatra o seu povo, porque o seu povo de verdade, ele nunca se torna essencialmente idólatra. Ele não está livre de atos de idolatria, mas ele nunca se torna essencialmente idólatra. Quando o povo de Israel, no Antigo Testamento, torna-se essencialmente idólatra, como o profeta Isaías denuncia, já não é meu povo. Eles deixam de ser povo, ainda que estejam dentro da etnicidade do povo de Israel. Esse princípio ele é dado por toda a Escritura, não é? Você vai no livro de Provérbios, olha, atenta para a minha lei, cuida da minha lei, coloca a lei aonde? No coração. Sobre tudo o que você tem que guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por quê? Porque se eu não cuidar do coração, ali vai nascer a idolatria, vai crescer a idolatria. Então, toda a adoração, seja ela do Deus falso, ou do Deus verdadeiro, mas falsificada, ela é um ato de idolatria. E, em última instância, é uma adoração de quem? Do pai da idolatria. Quem é o pai da idolatria? Satanás. Toda idolatria, é o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 aos Coríntios 10. O que está por trás do ídolo? São os demônios. São os demônios. Então, tem que ser um tema muito cuidado, muito precioso para nós. Nós temos que prestar muita atenção nesse tema. E aqui faço uma aplicação para nós brasileiros e Igreja Evangélica Brasileira. Nós temos no meio do cristianismo brasileiro a chamada idolatria católico-romana, que nós tanto abominamos. Tanto é que nós fizemos uma arquitetura das nossas igrejas que não pode ser igual ao romanismo. Então, você vai numa igreja brasileira, ela tem que ser branquinha, não é? Ela não pode ter nenhuma pintura, nada, porque até a cruz é algo, né, que não deve ser colocado. Por quê? Porque a gente morre de medo de dar a aparência da idolatria. Entretanto, isso cria a falsa impressão nesse povo de Deus que somos nós, de que nós não somos idólatras. E, na verdade, a idolatria, essencialmente, quando ela se manifesta na forma de um ídolo, ela é uma expressão do coração.
E aí então nós vamos vivendo como se idólatras não fôssemos. Fui uma vez dar aula na Ucrânia, e naquela época ainda não tinha telefone com câmera fotográfica, nada. Então eu me lembro, eu levei um albinho daqueles, você ia lá na foto, eles colocavam aquelas fotos dentro do álbum, né? Alguns aqui acho que nunca viram isso. E aí nós chegamos, eu cheguei lá com o livro de fotos da minha igreja, aqui em São Paulo, e a primeira coisa que eles perguntaram assim, mas por que as paredes da sua igreja são todas brancas? Porque a igreja lá era uma igreja batista, era muito bonita, pintada de azul, com afrescos, um lugar muito gostoso. E as pessoas, e aquilo caiu a minha ficha. Eu falei, nós temos medo da idolatria, mas é só um medo externo. A idolatria do coração, a gente continua alimentando ao longo da história. É por isso que a igreja evangélica encontra-se no estado que encontra-se aqui e em outros lugares. Porque no meio desse povo que nós chamamos povo de Deus, mesmo nesse período no qual nós vivemos, existe muita idolatria, que é a idolatria do coração. E a idolatria do coração é a adoração a Satanás. Interessante essa questão que o Meister levantou, Franklin, desse aspecto iconoclasta da igreja, na sua história mesmo, até no seu contexto histórico. Pensando nessa questão da idolatria, que foi levantada já pela exposição de Isaías 6 e pelos aportes que o professor Meister fez, como você vê isso na tradição da igreja, na própria história da igreja, ou em algum aspecto, em algum ponto dos pais da igreja, em que essa questão ela é levantada, até mesmo em relação ao limite entre a iconoclastia, não é, e a representação artística ou a representação simbólica dos símbolos da fé, né, dos artigos de fé, né? Algumas questões interessantes. Ontem eu mencionei de passagem uma frase que era capital na igreja primitiva, especialmente no ramo latino da igreja primitiva, a frase lex orandi, lex credendi. Em outras palavras, o que a igreja ora é o que a igreja crê. Atanásio foi quem usou essa noção no seu combate contra o arianismo. Naquela época, século IV, surgiu em setores da igreja no Egito, especialmente, mas também na Palestina, uma noção muito simplificada da fé cristã. A noção é que Jesus não seria Deus, junto com o Pai, ele seria uma espécie de primeira criatura. Quem já topou com o testemunho de Jeová deve já ter interagido com uma posição muito similar a essa. Ela não é uma posição apenas de um museu do passado, mas é uma posição muito presente aqui em nosso meio. Atanásio era brilhante, em muitos aspectos, e o brilhantismo dele também estava na capacidade dele de dialogar com a comunidade, com a igreja. Então, a partir da noção do lex credendi, lex orandi, ele levantou, ou ele elaborou dois tipos de silogismo. A igreja sempre adorou a Jesus, desde os primórdios. Se Jesus não é Deus, o que a igreja estava prestando, então, também no Egito, no século IV, era idolatria. Então, a posição de Atanásio era conectar o debate teológico com o culto que a igreja prestava. E quando os seus paroquianos entenderam as implicações desse silogismo, eles ficaram horrorizados com Ário, que também era um oficial eclesiástico da igreja no Egito. A igreja no Egito era caracterizada por conectar os salmos com o próprio Jesus e cantar os salmos a perspectiva cristológica. Se desde os primórdios a igreja estava adorando a Cristo e Cristo não era Deus, então a igreja estava caindo na heresia ariana e, mais do que isso, a igreja estava prestando um culto fundamentalmente idolátrico. A resposta de Atanásio é simples: a igreja adora a Jesus, e Jesus é Deus, então a igreja adora Deus na pessoa de Cristo. Em outras palavras, Atanásio ganhou o debate porque Atanásio lembrou que nos atos de fé mais simples que a igreja pratica, oração, o cântico dos salmos, inclusive, a igreja, desde os primórdios até o século IV, adorava a Deus como Jesus. Essa questão lembra que idolatria é algo muito sutil. Eu sou reformado. Como reformado, eu entendo que há uma
continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento mais acentuada. Então eu entendo que o pacto sinaítico, especialmente nas 10 palavras, os 10 mandamentos, ele tem validade permanente. E o pacto do Sinai começa com uma afirmação, um prólogo muito forte. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Então o pacto é dado num âmbito gracioso, onde o sucerano, o Senhor, Yahvé, ele, como aquele rei cósmico, libertou o povo, e agora o povo se coloca numa posição de vassalagem. Ligado ao prólogo, você tem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E o primeiro mandamento é um axioma, é um pressuposto teológico fundamental. Nesse sentido, nós somos chamados, domingo após domingo, a prestar culto ao Deus vivo. Se nós cantamos músicas que resumem Deus a uma mera energia impessoal, se nós prestamos culto com algum tipo de reserva mental sobre quem Ele é, como Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos, nós estamos prestando um culto idolátrico, um culto que é desprezado pelo próprio Deus. Se nós prestamos um culto onde não há quebrantamento, e a gente pode lembrar das exortações de Amós, em Amós 4 e 5, nós prestamos um culto que é rejeitado pelo próprio Deus. Pastores são teólogos, devem ser teólogos. Pastores estão na linha de frente da teologia, não somos nós da academia que estamos na linha de frente, são os pastores. Há uma pressão muito forte para tornar o pastor um mero burocrata eclesiástico, para lembrar a fraseologia famosa do Peter Berger, o sociólogo. Mas pastores têm que lutar contra essa tirania da burocracia eclesiástica. Vocês, pastores, são chamados, domingo após domingo, a falar da palavra sagrada e, a partir da palavra sagrada, conectar pessoas com Deus. Como, então, vocês podem ajudar a igreja a lutar contra essa idolatria sempre presente? Para citar um livro famoso, como vocês podem combater a idolatria domingo após domingo? Algumas dicas bem simples aqui. Em vez de vocês entregarem a escolha de músicas para a equipe de louvor na sua igreja, sente com eles. Ajude-os a escolher boas músicas. Nada do tipo rompendo em fé. Tenta fazer uma análise daquela letra. Não dá. Só se Darth Vader fosse nosso Deus, né? Então a gente canta o Imperador Palpatine, né? Então a gente se veste vermelho e celebra. Você pega a letra não diz nada. É uma glossolalia sem sentido, nesse sentido mais crítico aqui. Deus é resumido a mera energia. Pensa em letras do tipo, com Jesus no jardim de oração ou tocando nas vestes de Jesus. É um subjetivismo sem sentido. Imagina nós aqui, todos barbados, andando com Jesus num jardim. Do outro lado, pensa em Rude Cruz. Lembra da letra do hino. Pensa em... como é que é o hino? Um hino evangelístico do século XIX. Você pensa aqueles hinos evangelísticos do século XIX que falam de cruz, de fé, de quebrantamento. Esses são hinos objetivos. Então, ajuda as pessoas que mexem com a música na sua igreja a escolher hinos que destaquem criação, queda, cruz, redenção, ressurreição, novos céus, nova terra. Ajude-as a ganhar o sabor das boas letras. A questão aqui não é de melodia. A melodia, em alguma medida, é indiferente. Mas ajude-os a valorizar boas letras. O Nelson Bomilcar tem me conectado com a minha época de adolescência, músicas aqui que eu escutava 20 anos atrás, 30 anos atrás, músicas muito boas, músicas que não mercadejam a fé. Então ajude as pessoas que mexem com música, não de forma impositiva, mas dialogal, a ter esse sabor pelas boas letras, porque o que a gente canta é o que a gente crê. Do outro lado, volta para a boa liturgia. Para mim é especialmente incômodo cultos que tem hora para começar e não tem hora para acabar. Fica de pé, aí canta 10 vezes a mesma música ali, muitas vezes a letra sem sentido. Senta agora, vamos ficar de pé e cantar de novo. Lembra que há uma boa liturgia. Momento de adoração, momento de contrição, momento de celebrar a palavra, de ouvir a voz de Deus, momento de consagração, de responder o que Deus falou no culto. Ajuda a sua igreja a descobrir a beleza disso. Lembra de Amós de novo. Amós capítulo 4, capítulo 5, o culto que é descrito em Amós tem música animada, tem oferta, tem palavra, tem sacrifício, mas Deus despreza aquele culto.
porque não há quebrantamento e confissão. Tenta redescobrir momentos de quebrantamento e confissão de pecado no culto. Há que se ter isso. Outra questão, pastores, sejam teólogos. Um exemplo simples aqui. Na chamada ao culto, por que você não bota na transparência os atributos divinos? Na chamada ao culto, você pode começar o seu culto dizendo: quem nós estamos celebrando aqui? A quem prestaremos espetáculo? E esse é um outro ponto importante que a gente aprende com os puritanos. O culto não é Deus desempenhando um espetáculo. E aí a gente sai: hoje não foi legal, podia ser melhor, vou na igreja de fulano que lá tem espetáculo. Não, o culto é um espetáculo que nós oferecemos para Deus. Quem é o Deus que nós adoramos? Começa assim o seu culto. Aí você bota na transparência só os atributos. Você não precisa explicar ou pregar. Deus é santo. Deus é justo. Deus é reto. Deus é íntegro. Deus é ira santa contra o pecado. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é infinito. Deus é imortal. Usa a linguagem bíblica. Deus habita na luz inacessível, posto que nenhum olho pode vê-lo. Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é o Deus do amor fiel, o amor de aliança, o amor inquebrantável. Eu garanto o seguinte: a mera leitura desses atributos, dessas qualidades do nosso Deus, já vão balizar o seu culto. Já vão levantar o coração das pessoas para o que elas estão fazendo ali. São atitudes simples, ações simples, nada espetacular, nada que vai ganhar manchete, mas são ações simples em que o pastor valoriza a sua formação num seminário teológico, valoriza o seu chamado para ser aquele que pensa Deus na comunidade, mas que já norteia o tipo de culto, o tipo de celebração que é feita naquela comunidade. Uma última palavrinha aqui. Foi mal. E eu encerro aqui. Ontem eu falei de liberais, teólogos liberais, a junção que algumas vezes acontece entre teólogos liberais e marxistas. Eles olham um momento como esse aqui e dizem: aquilo ali não serve para o Brasil, a Vida Nova é uma editora americana, você tem um monte de branquelos ali, todos de olhos claros, aquilo ali não é teologia para o Brasil. Mas eu estou falando de Atanásio aqui. Se o irmão termina o seu culto com a bênção apostólica, despedindo sua igreja em nome do Filho, do Pai e do Espírito, como está em 2 Coríntios 13:13, isso se deve a Atanásio. Se você batiza os membros da sua igreja, homens e mulheres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, isso se deve a Atanásio. Os inimigos de Atanásio detestavam ele. O imperador do Oriente, que queria conformar a igreja ao arianismo, porque era uma teologia que favorecia a política imperial, odiava Atanásio. Sabe como Atanásio era chamado? Anão negro. Ele era copta, ele era egípcio. Quando a Vida Nova destaca obras que falam de trindade, ela está escrevendo sobre os ombros de um egípcio, de um negro. Quando a gente ouve aqui falar sobre solidariedade da raça, isso não é invenção recente. Isso foi gestado e pensado com muita profundidade por um outro africano, um argelino chamado Agostinho Bispo de Hipona. E é muito legal que um dos primeiros mosaicos a retratá-lo, retrataram ele como um mulato. Isso é muito legal. Então, quando Vida Nova destaca esses temas teológicos importantes para a gente, isso não é a teologia fundamentalista, não é teologia americana, é teologia global, da forma mais bonita que há. Só um parênteses aqui, para a gente pensar algumas questões aqui legais também. Ok, obrigado Franklin, obrigado professor Meister. Dr. Bill, voltando ainda a essa interpretação de Isaías 6, até retomando uma coisa que o senhor já considerou aqui, o senhor diz o seguinte: o problema de Israel era a adoração de ídolos. E a ideia de Isaías 6, 9, 10, que foi o texto que a gente leu, é esta: Isaías tende a anunciar aos idólatras que eles se mantiveram tão impenitentes em relação ao culto dos ídolos, que Deus ia torná-los insensíveis espiritualmente, inanimados e sem vida espiritual, assim como os ídolos. Em que medida a gente poderia aplicar esse texto para a igreja hoje? Ele vale para a igreja? Ele vale para o contexto dos cristãos que são desafiados a adorarem a Deus sobre todas as coisas e, em face de tantas coisas e demandas da vida, acabarem caindo em idolatria, que não é, obviamente, a adoração ou a prostração diante de uma imagem, mas a um artefato do coração, a um
princípio do coração que faz com que as coisas da vida se tornem tão importantes assim. Será que essa questão da insensibilidade espiritual do povo de Deus vale também para a igreja? Vale para a gente? Vale para o nosso tempo? Como o senhor vê isso? Well, thank you for that easy question. Obrigado pela pergunta fácil. First of all, there's a redemptive historical uniqueness Então existe uma singularidade redentiva histórica aqui. in this becoming like your idols. Israel's becoming like her idols began at the golden calf. Então esse Israel se tornar igual aos ídolos iniciou lá no bezerro de ouro, no Êxodo. It reached a significant escalation in Isaiah's time, Então ela escalou, chegou a um nível bem mais alto, né, culminante no tempo de Isaías, and in the return from exile and throughout the intertestamental time, e também, né, na volta do exílio e o período intertestamentário, on into Jesus' time. e até o tempo de Jesus. And so there's a uniqueness in which this reached its most significant climax in the rejection of Jesus. Então há um aspecto singular nisso, que ele chega ao ponto culminante na rejeição a Jesus. And yet there has always been No entanto, sempre tem havido a visible and invisible covenant community. uma comunidade, né, da aliança visível e invisível, In the Old Testament and on into the New. tanto do Antigo para dentro do Novo. Whether one's a Baptist or a Presbyterian, ultimately we all agree to some form of that. Então, se você é batista ou presbiteriano, acabamos concordando com alguma forma dessa continuidade. Paul can say in 2 Corinthians 1, E Paulo pode dizer em 1 Coríntios 1, or perhaps it's the end of 2, talvez o final do capítulo 2, that his preaching is an aroma of life to life for some, 2 Coríntios. Então, que essa pregação é um aroma de vida para and death to others. e morte para outros. So there you have this dual element, and I think that to a significant degree that includes not just evangelization but preaching. Então, tem os dois aspectos, e eu creio que isso não se refere somente a evangelismo, mas também a nossa pregação. It makes preaching a very significant and sobering task. Isso torna a pregação algo muito importante e também nos deixa assim pensativos. É uma atividade sóbria que a gente tem que levar em consideração. Of course, as we preach God's word, it has the role of comforting the afflicted Então nós pregamos a palavra, que tem a função de confortar os aflitos and afflicting the comfortable, e afligir os que estão confortáveis, those who may be lapsing into idolatry. aqueles que talvez estejam escorregando para a idolatria. Now, a more direct answer to your question in relation organically to Isaiah 6 and the community of faith today Então, tentando responder mais diretamente à pergunta, essa ligação orgânica de Isaías 6 com a realidade nossa atual, it is interesting that at the end of each of the 7 letters in Revelation, é interessante que no final de cada uma das 7 igrejas no Apocalipse, we have the same refrain: nós temos o mesmo refrão. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. That's the same refrain that Jesus introduces and concludes his Isaiah 6 quotation in Matthew 23, Esse é o mesmo refrão que Jesus usa quando cita essa passagem de Isaías, which itself is based on the end of Ezekiel 3, which is referring back to Isaiah 6. Então, isso é a mesma referência a Ezequiel 3, que outra vez faz uma referência para trás a Isaías 6. The references in Revelation go back to Jesus' statement and Isaiah, Então, as referências no livro do Apocalipse voltam à referência de Jesus e ao livro de Isaías. but now there's a positive turn. Mas agora existe uma virada, um elemento positivo. He who has an ear, let him hear. Aquele que tem ouvidos, ouça. Of course, in the redemptive historical context, No contexto histórico redentivo, that means that the ones who don't hear significa que aqueles que não ouvem, have ears, but they don't hear spiritually. eles têm ouvidos, mas não ouvem espiritualmente. Have eyes, but they can't see. Têm olhos, mas não enxergam. And here's the point. E aqui está o elemento central. John is writing to the churches, João escreve para as igrejas. and he sees that this principle is still at work in the churches. Ele vê que esse princípio ainda está atuando nas igrejas. There are some who will respond, and they'll be among the blessed of Matthew 13. Aqueles que respondem vão fazer parte daqueles que são abençoados em Mateus 13.
There will be others who are idolatrous and will not hear. Há aqueles também que são idólatras e não vão ouvir. Now, of course, it's my view that all of us, to one degree or another, since we're not perfectly sanctified, Então, eu creio que acontece com todos nós, dado que não somos completamente santificados, there's some degree of idolatry in us. há um certo nível de idolatria dentro de nós. Sanctification is becoming more conformed to Christ and not to the world. Santificação significa se tornar mais parecido com a imagem de Cristo e não do mundo, That is the images of the world. as imagens do mundo. In fact, Romans 12:1 and 2 is about idolatry. Na verdade, Romanos 12, 1 e 2 se refere à idolatria. Don't be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Não sejam conformados ao presente mundo, mas sejam transformados. So this is why in the book of Revelation, in fact, it's a little sobering to think about the book of Revelation. Então, é sóbrio pensar no livro do Apocalipse nesse sentido. The 7 letters give us a picture of the church universal. As 7 cartas nos dão uma visão da Igreja Universal. The first church is on the verge of losing its identity, Ephesus. A Igreja de Éfeso, a primeira carta, a igreja está prestes a perder sua identidade. If they don't repent, their lampstand will be removed. Se eles não se arrependerem, o candelabro será removido, será That is, they derrubado. won't be called a witnessing church for Christ. Não será mais uma igreja testemunhadora acerca de Cristo. The 7th letter is even worse. A última carta é ainda pior. Christ is about to spit Laodicea out. Cristo está a ponto de cuspir ou vomitar fora Laodiceia. The 2nd and 6th churches have no accusation against them. A segunda e a sexta igreja não há acusação contra elas. And then the middle churches, 3, 4, and 5, have serious problems. E as igrejas 3, 4 e 5 têm problemas sérios dentro delas. And what are those problems? E quais são os problemas? If you look carefully, even at the letters, but later in the book, E olhe cuidadosamente para as cartas e mesmo no restante do livro. problems are predominantly idolatry. O problema predominante é a idolatria. John is writing because of the occasion of false teaching and idolatry in the churches. João está escrevendo por causa do problema da idolatria, do ensinamento falso nas igrejas. I wrote a long commentary on Revelation. Eu escrevi um comentário extenso sobre. Took me 8 years to write it. Me levou 8 anos para escrevê-lo. At the very end, I was doing chapter 22. Lá bem nos finalmente, quando eu escrevia sobre o capítulo 22. And it struck me between the eyes. E me acertou bem no meio. The judgments in Revelation were focused on pseudo-believers in the church. Então os julgamentos são lançados sobre os pseudo-cristãos na igreja. And while unbelievers outside the church would suffer those judgments, Mesmo que os as pessoas fora da igreja sofreriam esses julgamentos. the focus is on idolatrous traitors within the covenant community. O foco está sobre os cristãos idólatras, ou aqueles que estão dentro dessa comunidade da aliança, estão lá This is dentro. why in chapter 13, when it talks about those who follow the beast, E por isso no capítulo 13, onde fala daqueles que seguem a besta, all of a sudden you have that alarming statement, "He who has an ear, let him hear." e por isso nesse capítulo você tem de repente essa expressão, aquele que tem ouvidos ouça. And this is why on the heads of those who are not true believers, you have the name of the beast. E por isso na testa daqueles que não são crentes verdadeiros, você tem o número da besta. To identify with a name is to identify with the character. Identificar-se com o nome significa identificar-se com o caráter do mesmo. And this is why in the next few verses of chapter 14, the true redeemed have the name of God and Christ on their head. E por isso, nos versículos seguintes do capítulo 14, os verdadeiramente salvos têm o nome do Salvador, do seu Redentor na testa. Because they've become conformed to the image of Christ and God. Porque eles se tornaram conforme a imagem de Cristo. So what you revere, you resemble, Então, aquilo que você reverencia, você se torna. either for ruin or restoration. Ou para a ruína ou para a restauração. And this is true within the church. E isso também é realidade dentro da igreja. It's sobering. Isso deve nos levar à reflexão. But we have a visible and an invisible church. Nós temos uma igreja visível e invisível. Amém. Eu queria agradecer profundamente aos participantes desse painel. Mais uma vez, professor Meister, muito obrigado. Franklin, muito obrigado. Dr. Bill, muito obrigado. Arthur, também muito obrigado pela tradução. Gente,
fica aí a dica. Este é um daqueles livros que fazem parte daquele, não é, memorial. Você não pode passar desta vida para outra sem ler. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima.